Oi, gente, boa noite, Colofé. Aqui é o Dr. William de novo. Para a gente poder discutir sobre um assunto que é extremamente peculiar, que em sua maioria todos nós zeladores cometemos esse grande erro, que é a intensidade espiritual provocada, cobrada ou levada aos nossos novos adeptos em questão à credibilidade do que nós, como zeladores ou espiritualistas, ou mais velhos, ou abais, ou ebomes, conseguimos executar. Para que a gente possa primeiro tratar do assunto referente à intensidade, eu preciso entender em primeiro lugar que quando eu vou tratar da intensidade espiritual de uma pessoa, de um elegum que chega na minha casa, que vem, Colofé, mãe Poara, tudo bom? Que vem falando sobre a necessidade, Colofé, Alessandra, saudade, Colofé, pai Maicon. Gente, eu vou respondendo depois, mediante que eu vejo o pessoal, Colofé, compadre Alexandre, Colofé, Joseli, senão eu não consigo manter a linha de pensamento. Graças a Deus vocês são extremamente carinhosos e falam comigo durante toda a live. Quem tiver uma perguntinha pode mandar, tá, gente? Então, o que acontece? Quando nós, zeladores, conseguimos colocar um novato, um neófito, um aluno, que para quem não sabe a palavra aluno quer dizer sem luz, porque o conceito de aluno é reunir uma série de pessoas num ambiente só e nesse ambiente a gente falar, não dando constitucionalidade para que o outro pense igual a gente ou pense diferente e não coloque ali o seu pensamento. Portanto, quando eu vou tratar da intensidade espiritual de um novato na minha casa, uma pessoa que vem com um conceito de precisão de melhorias, eu preciso identificar primeiro o que ele busca na sua intensidade. Ele busca imediatismo ou ele busca um relacionamento mais profundo? Pegando já por base que o conceito na antropologia da palavra pessoa, que é o que nós estamos incluindo na nossa religião, estamos incluindo pessoas, seres humanos, orgânicos, humanos, carne, sangue, sentimento, temperamento. O conceito de pessoa, dentro da antropologia, quer dizer aquele que possui o sistema de liderança extrema por si próprio, aquele que se possui, aquele que se pertence, aquele que já conseguiu no decorrer da sua vida executar planos, aceitar contrariedades, buscar nos seus erros e acertos uma formação de inteligência tal qual ele consiga ter volume para coagir, agir e estar com o próximo. Então, o conceito de pessoa é dito dessa forma: aquele que pertence a si próprio, aquele que tem o domínio de si sobre as mãos. Quando eu consigo ser primeiramente pessoa, eu consigo estar integrado numa sociedade espiritual, num gueto, num ambiente. Porque eu fui ali, porque eu já tive planos, projetos, acertos e desacertos, e de uma certa forma eu estou indo buscar novas conquistas, dividir o que eu já vivi, buscando dentro do meu conhecimento próprio que alguém aponte erros e acertos para que eu possa melhorá-los. E de uma certa forma doar aos próximos que estão ali, desde o meu líder até os meus irmãos, experiências que possam contribuir para que ele possa, também da mesma forma como eu, se tornar uma pessoa a crescer. Um dos grandes erros, a maior imaturidade que nós como zeladores podemos ter, que hoje eu consigo sentir isso na carne, porque eu sou réu confesso desse erro também, é tentar tornar a vida do outro tão intensa como a nossa. Para que eu chegasse hoje com 20 anos de santo e pudesse dizer a alguém: olha fulano, tenha fé, sua doença vai ser curada, tendo a plena consciência que aquela doença não é só de um fator espiritual, até porque a psique adoece mais que os fatores corpóreos. Eu tenho que ter muita certeza que aquele ser humano já tentou de tudo antes da fé para conquistar aquela saúde. Porque só vai conseguir, gente, ser intenso espiritualmente quem um dia pôde ser completo, pôde primeiramente se amar, se entender, se frustrar, chorar e ter desenvolvido um amor próprio de tal forma que ele consiga calcular conquistas e não conquistas e entender, de certa forma, que ele possa precisar de uma resposta diferente, entendeu? E, em geral, nós, zeladores, adquirimos uma resposta negativa a essa intensidade quando eu pego o meu novato, jogo ele dentro da casa de santo e eu quero exigir que ele tenha as mesmas preocupações que eu tenho, a mesma forma de pensar que eu tenho, a mesma intensidade que eu tenho. Daí eu não me preocupo em saber que aquele novato, ele vem
com uma bagagem tão gigantesca de frustrações e tristezas que ele não está próprio sequer para se amar. Ele não se aceita, ele não se compreende, ele não se entende de certa forma. Ele também não vai conseguir compreender o seu sistema religioso de comunhão. De certa forma, gente, os relacionamentos espirituais, as intensidades, são como um relacionamento humano. É muito normal a gente ver os relacionamentos abusivos, onde eu conheço Maria, Maria me conhece, e em prol a tão certeza e vitória, necessidade de ouvir o sim, necessidade de que você se penalize ou se responsabilize pelo que eu acho que você tem que viver comigo, que eu vou abandonando tudo. Eu abandono família, eu abandono amigos, eu abandono meus gostos, eu abandono o esporte em prol a ser totalitário, em prol a ser exclusivo aquele sentimento. Da mesma forma, nós, zeladores, adquirimos a personalidade de domínio muito grandiosa. E quando a gente domina, é mais fácil dominar e ter sobre a rédea do que ter que corrigir um erro que um dia vai ser cometido por aquele filho. E o relacionamento familiar é normal, é constituído de alegrias e tristezas, de brigas e discussões, de momentos assertivos e momentos tristes. Porém, quando eu tento, de uma certa forma, elevar o outro ao meu nível, eu tenho que entender que eu já estou aqui e que eu constituí uma entrevista diária, que todo dia eu me entrevistei para poder entender o que eu tinha de bom e de ruim, e se o que eu tinha de bom, que é a minha experiência familiar, minha experiência com o trabalho, minha experiência com a saúde, com o meu santuário, seria tão boa e tão firme e tão volumosa que eu poderia me dar ao luxo de ceder ao próximo, podendo também receber do próximo uma resposta negativa. Contudo, gente, a grande verdade só vai poder viver uma intensidade espiritual, uma preocupação espiritual, quem estiver buscando na espiritualidade não somente o fator imediatista, de resolução imediata, como uma pessoa que sai para a noite e namora sem prioridade de escolha, que aliás nem namora, porque o namoro é um processo longo de conhecimento, o namoro é uma entrevista para o casamento, o namoro é o vislumbre do que você vai enxergar lá na frente. Portanto, se eu coloco um novato, um neófito dentro da minha religião e eu digo a ele sobre os milagres e intensidades, mas eu não procuro entrevistá-lo e saber dele os pareceres que o levaram a trazer dentro da religião, como meu irmão Jean Michael fala que é maturidade emocional, porém, Jean, dentro da maturidade emocional, toma-se muito cuidado com a responsabilidade emocional, com a responsabilidade de atos. Então, nem sempre eu posso ter maturidade, eu posso ter uma maturidade emocional gigantesca, mas eu não posso jogar sobre outras responsabilidades dessa maturidade, entendeu? É muito engraçado porque o Jean levanta uma tese dentro dessa questão da intensidade. A maturidade emocional, ser maduro, não ser imaturo, está relacionado ao tempo. É um exercício diário de entrevista interpessoal, você com você mesmo, onde você consiga se namorar ao ponto de entender suas qualidades e inqualidades e ver até quanto por cento você pode demonstrar as partes boas e ruins da sua personalidade. Porém, para a gente tentar resumir de uma forma clara e bem rápida, tentar elevar o outro ao meu nível é muito complicado, porque quando eu tento trazer o outro do nível A para o nível Z, eu simplesmente quebro as escalas de escada, e se ele teve transformações, porque em sua maioria das vezes ansiedade, depressões, tristezas, melancolias, derrotas, elas estão relacionadas a grandes mudanças emocionais. Nem todo mundo está disposto a passar por grandes mudanças emocionais. E nesse momento da grande mudança emocional é que a tristeza, o estado de letargia e vagarosidade se instala. Daí entra o que o Jean falou, que é muito interessante, que é a maturidade emocional. Eu conquistei a maturidade com o decorrer de uma vida vivida, tendo nos meus projetos organizados acertos e desacertos e entendendo que entre espiritualidade e vida orgânica, eu tenho que ter um equilíbrio do que é certo e errado, porque senão, de uma certa forma, a gente vai estar incluindo somente observadores no nosso culto. De uma certa forma, como a Fé Mãe Fátima, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega aquela pessoa que vem sem o propósito de estudo e melhoria. Quando eu falo estudo, não é só cadência de graduação de faculdade ou estudo normal, mas estudo de vida. Porque hoje a educação ela é repartida em milhares de pessoas.
foi-se o tempo que um jovem era colocado dentro da sociedade, inserido da sociedade, minimamente com a responsabilidade do seu próprio eu, sabendo cozinhar, lavar, passar, tendo os dons básicos de sobrevivência para que ele não se tornasse dependente do outro. Então, quando eu trago esse jovem para um novo relacionamento, para um novo gueto de família, que é a casa de santo, e ali eu encontro, no costumeiro do seu dia, alimentação, cozinha, roupa, cuidado e obediência, eu tenho que entender se esse jovem trouxe da família dele a experiência suficiente para ser liderado e para dali aprender com seus mais velhos o capricho, o cuidado, o esmero, a devoção, a fé, lembrando que a fé nos motiva a algo melhor, mas a fé não transforma sem ações. Então, dentro do conceito de pessoa, que é o ser que se possui e que é volumoso consigo mesmo, e que consegue ter a posse de si, já se amou, já se estudou e entende suas possibilidades e debilidades, beijinho Silvana, a gente consegue entender que o maior erro de intensidade, a imaturidade da intensidade, é levar o outro ao nosso nível. Nós vamos fazer com que o outro busque entender o porquê nós chegamos nesse nível. Se alguém vem seguir a você, se alguém vem buscar em você um entendimento de melhoria, é porque em algum momento, um pouco do que você tenha seja extremamente satisfatório para que ele possa ouvir de você algum conselho e se auto-repreender numa atitude um tanto quanto negativa. Lembrando, dentro da intensidade, a gente tem que estar sempre preocupado nos inimigos ocultos, como vícios, depressões, melancolias, ansiedades, que é obrigatório, é de pertencente ao culto do zelador, ele estudar para que ele possa entender. Hoje mesmo eu tive uma ocasião de uma senhora que me procurou sobre uma sequência. Eu não gosto de falar de jogos, numerologia, eu não gosto muito de falar em assuntos que sejam polêmicos, mas ela me procurou com uma sequência, um jogo em 9x2, tendo em vista que a pessoa que a atendeu falou somente das debilidades que ela poderia viver e não parou para interpretar que dentro da conjura entre Osai e Mediocô, a pessoa ela cometia contra si corte, uma pessoa que vinha de um sistema fálico familiar, onde ela conquistou e se tornou uma mulher grande. Automaticamente o organismo dela esperava pela resposta daquele abandono. Para os que são jogadores aí, a sequência 9x2x7, 9x2x5, não fala só de gravidez, aborto, geminidade, só isso não. Também fala do sistema de abicunidade por abandono, do sistema onde o ser humano se coloca a viver uma nova vida. Abicu não é só aquele que mata a mãe, mata o pai ou se mata, é também aquele que vem para matar a história. Também tem muitos aí abicus que vêm de tendência de útero de abicunidade. Então, esses tão famosos emerês, como são chamados aí, sei lá como é que é a nomenclatura da história, como cada um chama, tem dentro de si uma composição de necessidade de crescimento para demonstrar tudo aquilo que seus pais, paternos e maternos, não foram, e para demonstrar gratidão àquele que os adotou, transferindo isso para a sociedade espiritual. Um filho, quando chega na casa de santo, ele vê no zelador, ele vê na mãe pequena, na EQED, a possibilidade de viver com aquele ser tudo que ele não viveu com seu pai carnal, sua mãe carnal, tias, sobrinhos e primos e irmãos. Porém, nós temos que entender o que esse ser humano traz de experiência, o que ele pode lhe ofertar, o que você tem que ser realista em trazer para a sua vida e dizer: aqui isso não pode, aqui isso não deve e aqui isso não se instala. Muitos acham os enfrentamentos entre os filhos, quando eu digo: Odofonitinha, você falou de mim, você não presta, Odofondo, você me xingou, ou Fomutinho, você falou mal de mim. Tem gente que acha esse tipo de discussão dentro de uma roça de santos necessária, porém, ela cria linhas, limites de ação. Eu sei que eu não posso roubar, porque se eu roubar eu vou preso. Eu sei que eu não posso mentir, porque um dia a mentira vai ser descoberta. Eu sei que eu não posso enganar, porque um dia, da mesma forma que eu enganei, eu posso ser enganado. Portanto, dentro do relacionamento pessoa, intensidade e relacionamento espiritual, a gente tem que tomar cuidado com o relacionamento abusivo. 70% a 80% dos jovens chegam na casa de santo, chegam munidos de relacionamentos abusivos. Hoje não existe mais o toque, não existe mais tomar uma bênção, oi meu amigo, um abraço. Tudo tem conotação sexual, e dentro dessa conotação
a maior gratidão que a juventude despercebida de relacionamentos de intensidade, relacionamentos de namoro, de conhecimento, que não se abre mão do que você é pelo outro, e sim você inclui para o outro que você possa ser, eles trazem o excesso da sensualidade, da sexualidade, que é um dos pecados grandiosos. Por isso que eu digo, zelador, zeladora, ou tateta e mameto, doné, doté, rumbono também se aplica para as mulheres, ou rumbona, como é um falado, zeladores de encantaria, babás e as de umbanda, não sei se a palavra está certa, se estiver errado, pode me corrigir que eu adoro correção. O importante é entender que para que um filho possa viver a intensidade espiritual dentro do seu barracão, ele precisa cometer o abandono da necessidade exclusiva do eu. Quando eu vou a um lugar imediatista procurando coisas imediatas, eu não estou disposto a ser incluso. Eu sou um dos zeladores que antigamente eu professava muito a inclusão no culto. A inclusão foi boa para mim, porque eu me esforcei, eu me esmerei, eu lutei, entre muitos que lutaram para ser iniciados. Hoje em dia, iniciação não é mais uma dádiva, ela somente é um fator de inclusão. Não se inicia-se mais por amor, não se inicia-se mais por sacrifício, não existe mais guardar dogmas, não existe respeitos básicos, porque a intensidade negativa ou o relacionamento abusivo não nos deixa entender que nós devemos ficar um ano sem praia, sem botequim, sem exposição do corpo, sem tomar sol, sem tomar sereno, sem beber bebida alcoólica, sem tratar o corpo, sem cortar o corpo, sem frequentar cemitério, sem ir ao hospital, sem ficar com vida pública. Minha mãe vai fazer o aniversário dela, legal. Vá, dê seu beijo e volte para casa. Minha prima vai fazer o aniversário da minha sobrinha. Legal. Lá vai ter cerveja, mas eu não vou beber. Mas lá eu vou beijar o rosto de quem beba. Lá eu vou apertar a mão de um amigo que veio da rua usando drogas. Até porque cada um tem liberdade de fazer o que tem da sua vida. Portanto, se você não está preparado para uma vida que vai ser regrada e tolhida, não busque intensidade na sua casa de santo. Se você, zelador, tem dificuldade de impor essa intensidade, procure no seu barracão quem possa impor essa intensidade por você. E quando a pessoa impor, não seja você a desmerecer. Eu também tive esse erro já, daquela pré-facilitada. A mãe criadeira vai falar, não, só um pouquinho, ou vamos liberar só um pouquinho. Nesse libera, nós estamos enchendo nossas casas com pessoas que, eu não direi que não são pessoas não merecedoras do culto, mas são pessoas inexatas para viver o culto. Quando eu vou a um médico, meu relacionamento com ele é profissional. Eu vou através do seu conhecimento para obter uma cura pela sua experiência para a minha doença. Porém, eu tenho ciência plena que eu possuo uma doença, uma debilidade. Portanto, a primeira entrevista a ser feita com um novato, ele chega à sua casa, fora o seu jogo, fora a sua interpretação cabalística, é entender de onde ele vem, como ele procede, o que ele almeja ser. Se você conseguir fazer com que ele se sinta pessoa, se ame, entenda que ele tem que trabalhar para se sustentar, porque é de responsabilidade emocional dele, como o Jean colocou, maturidade emocional, que ele se sustente, que ele não penalize o outro, que é de responsabilidade dele que ele cuide de sua saúde, que é de responsabilidade dele que ele não entre em devaneios, que ele não se venda com facilidade a coisas não furtivas, que é de responsabilidade dele que ele seja responsável com o que ele leva do zelador para a rua e o que ele traz da rua para o zelador. Por que hoje em dia, gente, é muito difícil encontrar grandes zeladores, até mesmo da Umbanda? Não que não existam, não estou criticando a Umbanda, tá? Mas antigamente as senhoras que professavam Umbanda eram senhoras viúvas dentro de casa, quietinhas, que tinham sua vida lá católica por sincretismo. Eu não sou muito fã do sincretismo, mas existia essa vida católica, entendeu? E que se guardavam de carne, não pulavam carnaval. Então o esmero e a falta de informação, a modernidade, fazia com que o seu santuário ficasse ao sagrado. Hoje em dia o pessoal fala muito, os filhos santos não são castigados, os santos não batem ou não corrigem. Não é que o santo não existe, não corrija. Existe santo no santuário. Os filhos têm ficado limpos e preparados para uma intensidade espiritual quando eles estão em processo litúrgico de obrigação, quando eles recolhem e estão ali dentro, presos,
passando por limpezas, ebós, banhos, rezas, rituais de consagração, daí você tem a intensidade de um orixá. Mas quando eles saem, eles se vendem. A troca de nudes, não que a sexualidade não seja saudável, gente, mas ela tudo em excesso é um tipo de doença. Se vendem a sexualidade, a vícios, a vontades, porque na verdade você vai de encontro ao que te agrada. Então, se eu tenho um filho que ele só vai de encontro ao desemprego, só vai de encontro ao vício, só vai de encontro à promiscuidade, só vai de encontro ao desânimo, o quanto que isso, além de um sistema imunodepressivo negativo, não seja o que qualifica ele das vontades dele. Eu já falei uma vez que depressão é você ter inúmeras qualidades, é você ser um pintor, um profissional, um cabeleireiro, um cozinheiro, e você ter uma dor sinuosa tão silenciosa que você não consiga executar o que você faz de melhor. Porém, decepção é quando você espera do próximo e você não obtém. Ir de encontro a um relacionamento abusivo é você ceder o que você poderia ter de melhor em prol da resposta do outro. Então, hoje, as casas de santos estão recheadas de excesso de sexo, excesso de desrespeito, excesso de falta de equalização. O João advogado se sente o tal, porque monetariamente, dentro do sistema capital, ele é maior que a Mariazinha analfabeta, mas que guarda o seu corpo. Portanto, zelador, para a gente poder resumir, senão vai ficar um assunto extenso e longo. Só vai poder exercer intensidade espiritual quem puder abrir mão do seu egocentrismo, do seu sistema narciso de ser e puder doar a sua vida um instante de atenção que o faça querer melhorar. Se eu sou faxineiro, quero ser o melhor faxineiro. Se eu sou cozinheiro, quero ser o melhor cozinheiro. Colofé, Jean, você é do ramo da saúde, você é um cara inteligente pra caramba. E aquilo que você falou lá, eu li muito por baixo, eu vou dar uma olhadinha aqui. É interessante porque você falou sobre aqueles que adquiriram, né? Isso mesmo. Na grande verdade, Jean, o que você fala é uma grande verdade. Nós, quando neófitos mais novos ali, quando pessoas a serem inseridas no culto, nós nos sacrificamos extremamente. Era um amor meu poder participar de um obi na casa da minha mãe. A gente brigava, eu brigava com o primeiro pai de santo, que era um angoleiro muito firme, seu Gilberto de Ançã, para que eu pudesse participar de uma reza, sendo um abiã. Eu gritava, às vezes, até com a mãe pequena, poxa, você não pôde me esperar, eu queria tanto ter feito esse ebó, ter lavado essa louça. Hoje não existe mais essa participação. Você vê a despreparação dos barracões e dos seus filhos para com o público que está indo ali buscar, que não existe mais sistema de preparação. Um exemplo, quando eu faço o meu lubagé, eu rezo durante 4 segunda-feiras, eu alimento o molu durante 4 segunda-feiras, faço meus processos litúrgicos na penúltima segunda-feira ou domingo, para que no dia do candomblé eu possa ofertar uma festa de louvor, mas que todo mundo que vá à minha casa tenha recheio suficiente para que eu possa ofertar saúde. Eu tenho que estar munido dessa sabedoria. Quando eu visto um santo para bailar na sala, aquilo é um corpo físico, não é somente o orixá. Quando eu vou fazer um impeté, eu rezo 4 semanas. Porque ali eu vou receber mulheres depressivas, melancólicas, mulheres com problemas uterinos, mulheres que cometeram um aborto. E eu tenho que dar a essas mulheres uma fatia de cura, porque cada festividade de intensidade espiritual está ligada a um grande ebó, uma grande limpeza. Cabe à Roça de Santos estar munida disso. E quando eu estava falando da despreparação dos barracões, hoje você vê nos tão famosos intervalos nas casas de santo, que a gente vai servir um café, beber uma água, fumar um cigarro, porque até as pessoas da casa vêm do ritmo cansado, toda a parte sagrada, sacralizada foi feita antes, então aquilo é uma divisão com os amigos. Você vê a dispersão dos filhos. Não há mais um boa noite, você quer um copo d'água, o banheiro está limpo, como está a alimentação, como está a comida da roça, meu convidado vai ter onde sentar, vai ter o que fazer, vai ter o que falar, porque fora da confortabilidade espiritual, de um ambiente limpo, eu tenho que ofertar também a confortabilidade física, auditiva, gustativa. A pessoa tem que estar confortável, relaxada, para que ela possa se desmontar e largar ali pedaços que ela trouxe negativos. Essa é a função. A Roça de Santo é um grande pinico. Mas hoje o zelador, hoje é muito normal você ter grupos de WhatsApp onde o zelador esculacha, bate a boca, pinta e borda. Um dos grandes fatores que demonstram a imaturidade espiritual
e a intensidade negativa, o relacionamento abusivo, é quando o filho, ele é filho amoroso para receber um ebó, uma ajuda, um conselho, mas ele não é filho responsável para ajudar a sustentar uma casa. É quando aquele filho, ele é o primeiro a expor o erro da casa do santo, da casa do outro. O santo do outro rebolou. Ai, Joãozinho tocou a festa da Padilha vestindo rosa. Sem saber a história, que as nossas cores usadas no candomblé são marcações de bandeiras e histórias, vindas de lá do povo que pinta, né? Os panos. Mas ele esquece de falar do comportamento errado dele, de estar na roda, dançando o seu algum adiô e olhando a bunda do outro irmão, olhando a bunda do visitante, que é essa linguagem mais clara. Às vezes, por isso eu sou um pouco contraditório. Ao mesmo tempo que eu tento trazer uma linguagem bonita para o candomblé, tem horas que eu não consigo segurar a realidade do que eu penso. Então, gente, para a gente poder fechar, tentar fechar com chave de ouro, e primeiro em gratidão a todos que participaram, só efetue a intensidade espiritual se o outro responder à altura, seja ele pobre, rico, burro ou inteligente, porque até o pobre, não inteligente, o sem formação, aquele que não sabe fritar um ovo, ainda vai saber posicionar uma cadeira, vai saber pegar uma vela, vai saber lavar uma louça com intensidade emocional, vai conquistar ali suas vitórias. Não transforme seus filhos viciados em ebó, porque o melhor ebó que tem, minha mãe Santo dizia ainda um banho de erva, uma canjica e uma vela. Coisa essa que os antigos demoraram muito tempo para poder nos fornecer. Eu tive a dádiva, até o ano passado, eu tinha 19 anos de santo, a mãe pequena da minha casa pode falar isso, alguns amigos meus, eu tinha uma quartinha bem escurecida na minha mesa de jogo, que era a quartinha preparada para o meu jogo quando eu tomei 7 anos. E eu tenho a dádiva de ter até hoje a minha quartinha de Obi. Na minha época que eu fiz santo, a minha zeladora comprou uma quartinha que era da famosa linha Smith de louça, só tinha essa linha de Smith cara. Então uma louça que dura muito tempo. Ela já está preta a quartinha, porque vai infiltrando água, vai ficando escura, mas eu a tenho com o maior amor e carinho. Porque demorou que eu conquistasse aquela quartinha, demorou que eu tivesse uma independência. Hoje todo mundo quer saber o seu orixá e qualidade, porque eu não preciso do meu pai para chegar até o meu orixá, não preciso do condutor, eu me conduzo sozinho, que aí já nos estica dentro da intensidade espiritual e do relacionamento abusivo para aqueles que se auto-intitulam senhores da totalidade. Hoje, a nossa dificuldade de ler a intensidade do espiritualista está criando pequenos gremlins espirituais que acham que podem ofertar o que querem ao orixá, que podem serem fracos em alguns aspectos, mas venderem força para o outro, porque quando eu estou triste, sofredor, eu preciso de ombro. Quando eu estou em depressão, eu preciso de medicamento, eu preciso de assistência médica. Porque mandar que o outro vá à frente é um dos maiores erros quando a pessoa está depressiva. Quando eu estou chateado, eu preciso colher informações. Mas como eu posso ser um orientador se eu não tenho informações vividas? Portanto, gente, vamos calcular intensidade, relacionamento abusivo, maturidade espiritual, responsabilidade emocional para saber se quando eu não pude ter do meu filho o que ele não me ofertou, de quem foi a culpa. No caso do Hotel William, a culpa é toda dele. Porque ele tirou o dinheiro para o tecido, ele tirou o dinheiro para o fio de conta. Ele apoiou aquele filho que não tomou obrigação, ele deu o material de obrigação daquele filho que foi muito caprichoso, claro, ele mereceu, esteve comigo ali. Porém, quem tem que carregar a casa nas costas é o zelador. A responsabilidade da casa é do zelador. Porém, os filhos têm para com o zelador a responsabilidade de melhoria própria. Não adianta ser um bom espiritualista, porque quando você colocar o pé para fora do barracão, existe um ditado muito antigo que uma senhora falava para mim: idade de santo no chão, não fura a fila do pão. Aí você vai reconhecer que os relacionamentos que você para com a sua casa de santo foram abusivos. Seu para com o seu zelador para com você. E você não entendeu minimamente que para você pertencer a um grupo espiritual, você não precisa ser igual ao seu zelador, nem igual aos seus irmãos. Você tem que ser extremamente diferente e mostrar qualidades ímpares, somente você vai ter. Se você consegue ser ímpar, você consegue ser valorizado. Eu observei isso quando estive na minha casa de santo agora. Depois de tantos anos, eu voltei à minha casa matriz, com esse já na rua. E dá um engasgadozinho quando eu falo. Muito interessante quando eu esbarrei com os meus mais velhos e que eles me olhavam com um olhar de gosto, tipo assim: oi meu filho, você está aqui. E mesmo eu não precisando fazer
mesmo eu sendo hoje um abá, um mais velho ali de dentro, um vódunço de casa aberta, eu fiz questão de limpar o chão da minha roça, de encerar, de ficar acordado até mais tarde. Dos meus mais velhos falaram, pare, lá eu chamaram de Loce, para Loce, chega Loce. Da minha madrinha, da Equete Cida, que aterrou o meu barracão quando eu fui um filho muito amado, eu sou um filho muito amado. Então, muito legal de você entender a sua precisão. Meu pai, ele colocou um candomblé no chão, onde ele contratou garçons para que os filhos pudessem curtir o candomblé. Mas é de minha responsabilidade dar àquela casa o que os meus irmãos fizeram durante todo o mês que ele não estive. Então é minha obrigatoriedade colher o lixo, lavar uma louça, limpar o balcão e mesmo se não pedirem, até de catar o lixo que uma irmã que está lá mais tempo deixou cair no chão, porque ela esteve ali e eu não estive. Essa é a intensidade que eu professo, para que os meus espiritualistas da minha família possam ter intensidade comigo. Meu pai é intenso comigo, os mais velhos da minha casa espiritual são mais intensos comigo e eu sou um filho amado, porque eu soube ser intenso, eu soube respeitar, acolher do meu pai, absorver dele tudo que era interessante, aprender com ele erros, acertos, desacertos, aprender com os meus mais velhos a baixar a cabeça, receber um grito, uma contrariedade na hora que eu precisava ou não precisava. Isso criou musculatura e coraça para que eu pudesse me tornar o homem que eu sou hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas mensagens que vocês mandaram para mim. Colofé Rafa, Colofé Ju, ver se alguém tem alguma perguntinha, acho que não, né? Colofé Mãe Cleide. Então, gente, acho que resumindo muito de tudo, eu estava fazendo as minhas lives pelo YouTube, mas a live, ela providencia que aquele que tem um plano de internet menor consiga assistir com mais facilidade, né? E tem o Facebook Lite também. Depois eu vou ver se eu consigo reduzir essa palestra em palavras menores e jogar lá no Instagram também, para poder tornar viável. Eu peço a todos vocês que mesmo que forem assistir a palestra depois, tenham perguntas ou tenham questionamentos, possam mandar, porque é o que nos incentiva a gente poder buscar mais por vocês. Ninguém é senhor da verdade, eu mesmo não sou o senhor dessa verdade. Eu estou aqui, eu estudo para dizer para vocês, eu trago da minha vida experiências para vocês. Então eu espero um dia futuramente a gente poder discutir sobre jogo, isso, aquilo, lenda e tal, mas como é um assunto muito enraizado, quando a gente mexe na raiz de uma árvore, a gente pode, de certa forma, tirar o fornecimento que aquela árvore precisa. Então, se a gente puder minimamente, como ser humano, se providenciar a melhoria, automaticamente a gente vai se providenciar a um bom culto. Sejam intensos os filhos que podem ser intensos. Vivam, absorvam dos seus zeladores o que eles têm de melhor e de pior, para que o de pior também seja usado como exemplo. Não desclassifique o irmão da sua casa. Se ele não se esforça como você, o problema não é seu, não é a qualidade dele. Você não sabe o grau de intensidade que ele foi buscar naquela casa. E primordialmente, não tente elevar o outro ao seu nível. Porque quando você leva o outro ao seu nível, você está trazendo o outro juntamente com a bagagem dele, de frustrações e tristezas. Procure fazer com que o outro entenda a visão, o espelhamento negativo que ele tem dele por si mesmo, porque é muito fácil, gente. Até numa firma, quando eu vejo alguém limpar uma janela com duas mãos e eu tenho dor no braço, eu vou odiar aquela pessoa, porque eu não quero fazer o que ela faz, mas eu gostaria de ter o reconhecimento que ela tem. Então, alguns precisam ser amados, outros compreendidos, outros corrigidos e outros somente estimulados. A vida é uma fórmula de intensas ramificações. Sábio é aquele que está disposto à ramificação. E mais sábio é aquele que está disposto realmente a tolir, finalizar, recomeçar e, primordialmente, situar cada filho nas suas necessidades de erros e acertos. Não tenha vergonha de dizer ao filho que ele está errado. Não tenha medo de perder um filho, porque você pode manter uma quantidade sem qualidade. Um grande beijo, Mucuyu, Saravá, Aurê, Colofé, Mutumbá, Mojuba. Meu respeito aos mais velhos, aos mais novos e a todos aqueles que comigo formam um corpo espiritual chamado religião. Um grande beijo, até a próxima. Beijo, 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 beijo.